Bom dia, amigos, amigas e seguidores. Aqui estamos mais uma vez para trocarmos ideias sobre futebol. E desta vez vamos falar da seleção da CBF. Sim, a CBF é uma organização privada, não é uma organização pública. Por isso que o comando é de uma pessoa que é eleita pelas federações estaduais, principalmente as federações estaduais. E, normalmente, as federações estaduais têm as suas vantagens, principalmente os presidentes. Os presidentes ganham um belo salário durante o período que ele, presidente, é eleito pelos clubes estaduais. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que a CBF tem uma força muito grande. Nenhum órgão federal, órgão público federal, irá intervir na CBF, a não ser que exista uma CPI para saber do que está acontecendo na CBF. Então, nós torcemos pelo time da CBF, não é pelo time do Brasil. Então, o presidente tem toda a autoridade, toda a liberdade para negociar a marca CBF. E aí é que eu quero chegar à declaração do Dorival Júnior. Dorival Júnior, que declarou exatamente, no meu entendimento, aquilo que mandaram ele falar, quando ele disse que todo o projeto para a Copa do Mundo de 2026 estava em torno de Neymar. E aí, 80% da mídia nacional gritou: por que Neymar? Por que Neymar? Mas aí esta mídia não teve coragem de dizer o que eu vou dizer agora. 2026 é ano eleitoral para a presidência da República. E vocês que estão aí do outro lado da telinha devem lembrar perfeitamente que o Neymar, mesmo de longe, estava fazendo propaganda para um determinado candidato que não venceu as eleições. E mais ainda, lembra quando, na época da pandemia, que estava se evitando futebol no Brasil? Pois é, a seleção aceitou jogar no Brasil, correndo todo risco. Mas por quê? Existia aquela briga de vacina, né? E aí o futebol foi envolvido. O futebol hoje é um meio muito grande para umas coisas e pequeno para as outras. Os senhores me entenderam. Mas aí é por isso que não existe segurança para técnico de futebol. O Dorival pegou um pepino do Fernando Diniz, que perdeu tudo que tinha direito, manchou o nome do futebol brasileiro e não da CBF, e aí, agora ele está dependendo de um resultado
para uma boa classificação para ir para a Copa do Mundo de 2026. Então, ele acredita que será o técnico em 2026 para a Copa do Mundo. Entretanto, um recado ao meu conhecido Dorival Júnior, porque morei alguns anos em Santa Catarina, Florianópolis, e ele era, na época, trabalhava num clube como assessor da presidência, o Figueirense, o Clube Figueirense. E muitas vezes nós trocávamos conhecimentos, porque ele sabia perfeitamente que eu sou do ramo há muitos anos. Se alguém duvida, está aí embaixo o meu link, o link do blog Birro Esportif Lafetá, porque eu não estou aqui simplesmente como um paraquedista. Então, um aviso ao meu conhecido Dorival: estão fazendo campanha para jogar você fora do cargo para que entre o Felipe Luiz. O Felipe Luiz. Porque o Flamengo, inclusive o Flamengo gosta de estar sozinho em tudo, e até agora mesmo não assinou aquele documento importante combatendo o racismo. O Flamengo não assinou, foi o único clube brasileiro que não assinou, combatendo o racismo que está acontecendo no exterior, principalmente aqui na América do Sul. Muito bem, então o Felipe Luiz, que pegou a base do Flamengo, ganhou, de repente tirar esse mesmo elenco que está aí, o elenco do Flamengo, não aceitava Tite, todo mundo de corpo mole, aí colocaram o Felipe Luiz, e aí essas duas seleções, porque o Flamengo tem duas seleções, porque são muitos jogadores caros, aí ganha de 2-1, ganha de 3-2, então agora já estão dizendo que o Felipe Luiz é o melhor técnico, porque é o Flamengo, e aí aquela mídia que puxa saco do Flamengo está fazendo com que ele faça a CBF de trampolim para voltar como técnico do antigo clube dele, o Atlético de Madrid. É isto que está servindo a CBF, para ser degraus de jogadores que não jogam nada lá fora, mas que são titulares. Entretanto, tem compromissos exatamente para divulgação de jogador de futebol. E é isso, meus amigos. Não quero tomar muito o tempo dos senhores e acreditem, eu sou jornalista profissional e tenho o direito de opinar com fundamento, e acabei de dizer que o Neymar, um jogador que na campanha para a presidência da República, ele apoiou um determinado candidato que não ganhou. E agora, como nós estamos vivendo um momento chato em termos de política nacional, vem aí, coincidentemente, o apoio da CBF, que é uma entidade privada, a um jogador que, como diz muito bem o seu passado, já não tem mais nada a apresentar ao futebol brasileiro, porque já tem gente na frente, tem Rafinha, tem o Vini, que é exatamente o melhor do mundo, e o Rafinha é o próximo a ser o melhor do mundo, e o Neymar não foi nada, o Neymar não ganhou nada, jogou Copas do Mundo e não ganhou nada. Então o Neymar é simplesmente, no meu entendimento, um cabo eleitoral. Acreditem se quiser. Quem falou? Levi Lafetá.
Levi Lafetar, administrador de empresas, bacharel em Direito, jornalista profissional e general manager de futebol. Um abraço e anote tudo que eu falei. E eu gostaria que o senhor se inscrevesse no meu canal, que é um canal novo, que a senhora também se inscrevesse no meu canal e também colaborasse com o seu, né? E aqui estamos também precisando de uma ajuda através do Pix. Pedir através do Pix aqui é normal, todos pedem, os grandes canais pedem, e o meu eu tive que começar tudo de novo porque o outro canal não estava indo como o YouTube pedia, porque eu tratava de vários assuntos. E aí o YouTube entendeu que eu deveria tratar somente de futebol, porque é uma matéria que eu entendo. Basta olhar aí no link. Participei até de CPI do futebol em 2001. Até lá!